A paz, Senhor. Que bom que você está com essa disponibilidade de assistir mais uma vez. A pergunta é: eu preciso ir a uma igreja para ser salvo? Esta é uma questão difícil de responder para a maioria de nós. Porque a ideia de ser salvo nós entendemos como aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo da nossa vida. E aceitar Jesus como nosso Salvador, para muitas pessoas, é ir a uma igreja e na hora do apelo, que algumas igrejas, nem todas fazem, na hora do apelo, um momento específico, geralmente no final do culto, após a pregação, é feito um apelo e a pessoa vai na frente dizendo que quer aceitar Jesus. E aí entendemos que essa pessoa se converteu, mudou de vida, mudou de caminho. Entretanto, a salvação é muito mais que isso. Ou ir na frente, ou levantar as mãos, é um ato público de que estou anunciando, estou publicando uma decisão que tomei naquele momento, ou acabei de tomar. Pode ser que a pessoa tomou a decisão antes de chegar à igreja, ou no caminho, depois que chegou e ouviu a pregação, ou talvez na hora do cântico, Deus foi falando e a pessoa decidiu isso. Deus deu força para a pessoa tomar essa decisão. Pode ser que a pessoa já tinha tempo, fica alguns dias com aquele propósito de no próximo culto aceitar Jesus. Esse aceitar Jesus, quando alguém diz, eu estou esperando a próxima oportunidade para aceitar, esse aceitar não é se render a Cristo, é publicar o que aconteceu dentro dela. Essa pessoa, então, talvez ela diga assim, eu não aceitei Jesus ainda, ou seja, eu não dei sinal com as minhas mãos, mas esse é um costume entre os homens, você anunciar entre a membresia, na congregação, a sua decisão pelo aquilo que Deus fez, o ato de salvar você. Mas salvar não é a ideia de congregar. Eu não preciso congregar para ser salvo. Não. Eu não preciso de uma igreja evangélica para ser salvo. Não. Porque o evangelho eu posso ouvir em qualquer lugar e aceitar Jesus como meu Salvador, inclusive na minha casa, no meu trabalho. Então eu não preciso para aceitar. Algumas pessoas aceitam no culto. Outras pessoas aceitam na estrada, numa residência. Mas para ser salvo eu preciso ir em uma igreja evangélica? Não. Entretanto, quem é salvo procura um lugar para congregar, mesmo aceitando em uma igreja no sentido templo ou não. Então, nós congregamos porque é o meio de comungar a nossa fé, de nos reunir para a adoração, pois somos parte de um corpo de Cristo, a igreja, e somos membro deste corpo. Cada dedo é um membro. Esses membros precisam estarem interligados, pois desligados, é como que fosse uma árvore que perdesse o galho, faz parte daquela árvore, porém sem vida. Assim como Jesus mesmo disse que o galho, a árvore ou um ramo fora da videira não tem vida, sem mim nada podereis fazer, desligado do corpo. Talvez você diz assim, mas eu não preciso de ninguém para ser salvo. Sim, você não precisa de ninguém para ser salvo. Você precisa de Deus, porque é Deus que salva. Entretanto, nós, como ser humano, fomos criados para nos relacionar. Por exemplo, a Bíblia diz para a gente ser sal da terra e luz do mundo. E isso está falando de relacionamento entre as pessoas. Porque Deus não precisa da minha luz.
Deus não precisa do sal, mas as pessoas podem receber a contribuição da sua melhoria de vida através de mim, brilhando essa luz, a luz de Cristo que está na minha vida. Eu não preciso para ser salvo, mas como salvo eu preciso congregar, eu preciso aprender, eu preciso ser orientado, eu preciso ser discipulado, eu preciso de disciplina na vida cristã. Disciplina não é no sentido de afastamento do rol de membro. Disciplina, a minha conduta de vida depende de orientações. E isso, o local mais apropriado, mais propício, é o ambiente de igreja, a união, reunião com meus irmãos. Sempre na antiga aliança tem a ideia de reunião, tabernáculo, tinha as festas que Deus anunciou através de Moisés, a Páscoa e outras que envolvia união e reunião. No tempo da igreja, o batismo ou a manifestação do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, o povo estava reunidos em um lugar. O apóstolo Paulo diz assim: quando vocês se reunirem, cada um tem salmo, tem doutrina, um tem revelação, um tem línguas, outro tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então a ideia de congregar, de reunir, é bíblica. A ideia de nos unir ou nos reunir com outras pessoas é porque não é questão de uma ordem, mas é uma questão de uma necessidade. Se não nos reunirmos com nossos irmãos que são membros do corpo de Cristo, vão ficar desligados do corpo, pois um membro não sobrevive fora do corpo, um membro não sobrevive sozinho, sem outro membro. Nós fazemos parte de um corpo. O corpo é composto de membro. Logo, só faz sentido a nossa ligação. Alguém pode dizer, mas eu posso ser membro de um corpo distante. Isso está fora de cogitação. Como posso fazer parte de um corpo que nunca estou unido nesse sentido de reunião? Eu dependo de você, você depende de mim, no cantar, na pregação, na explicação, no entendimento, no consolo. Por isso a Bíblia deu os dons espirituais aos homens. Para quê? Para edificar a si mesmo? Não. Se eu posso sobreviver na minha fé, na minha vida cristã, distante dos meus irmãos, por que é que Deus vai dar dons às pessoas para um edificar o outro se eles estão distantes? Como é que vai acontecer a edificação se não tiver a aproximação? Se Deus deu o dom de profecia, palavra da ciência, palavra da sabedoria, tem interpretação das línguas, variedade de línguas, dom da fé, dom de maravilha, é claro que isso não é uma aplicação para mim, mas a Bíblia nos diz assim: todo aquele que deseja dons espirituais, que deva subejar nele, faça isso o máximo possível para edificação da igreja. Então a Bíblia sempre tem essa referência de quando se reunir, quando estiver junto. Nós vemos na igreja primitiva os irmãos cultuando nas casas, adorando a Deus no princípio, quando não tinham lugares estabelecidos, específicos, pois a igreja estava iniciando e ela inicia logo debaixo de perseguição. Mais para frente que teve essa formação de lugares específicos, mas a princípio era nas residências. Mas o tempo foi se passando, houve a necessidade, até porque não comportaria. Imagina aí 1000 pessoas cultuando nas residências. Quase todas as casas ia ter que ter um culto, né, quase que diariamente. Então há uma necessidade sim de nos reunirmos. Mas repito, não é uma ordem, não é um mandamento, mas é uma necessidade. Você se alimenta todo dia porque é um mandamento, é uma ordem? Você é obrigado a comer e beber? Não, mas por que você faz isso? Porque você precisa, eu preciso. Nós temos que ler a palavra de Deus, é um mandamento, eu tenho que ler, porque se não ler, Deus vai me condenar só porque não lê a Bíblia? Não. Eu tenho que orar, porque se eu não orar, Deus vai me jogar no inferno? Não. Eu tenho que jejuar, porque se eu não jejuar, Deus vai me condenar? Não.
Mas por que eu faço isso? Porque eu preciso disso. A Bíblia nos dá a entender isso. E quando não fazemos isso, nós mesmos sentimos vazio em nós. Então não deixe de congregar, não deixe de se reunir. Algumas pessoas têm dificuldade, eles congregam uma vez no mês, uma vez na semana, sim, mas se reúne. Como participar da ceia? Eu mesmo tenho que criar a ceia, eu mesmo servir a ceia, o culto de ceia, como é que estava acontecendo? Irmãos se servindo. Então nós precisamos entender esse princípio da reunião. A necessidade. Para ser salvo eu não preciso congregar. Mas como salvo eu congrego. Eu congrego não é para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Não é em uma igreja que me garante salvação. Cristo é que me salva. Eu ouvindo a sua palavra e aceitando-a. E aí quando eu aceito a ele, eu me reúno com os irmãos que são da mesma família, para que eles me orientem. E eu, tendo estrutura espiritual, vou orientar também as pessoas. Então, você não precisa para ser salvo, mas por ser salvo, você precisa congregar. Adore a Deus. Se está tendo dificuldade de congregar, Deus te dá oportunidade, mas não deixe de congregar só porque você se sente que é salvo e aí não é pastor. Não, você não está indo para agradar pastor, nem homem, nem a mulher. É agradar a Deus e sustentar a sua vida ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Busque ao Senhor em união, em comunhão. Partilhe ideias, converse. É aprendendo um com o outro. Isso é nas nossas reuniões de cultos. Repito, estou terminando aqui. Você pode compartilhar com seus amigos, repito. Você não precisa congregar para ser salvo. Mas, por ser salvo, você precisa congregar. Se você não é crente, aceite Jesus onde você estiver e procure uma igreja para você se unir às pessoas que podem dar a você orientação. Não é o ir lá que vai te salvar, é Jesus que te salva, mas você precisa ir lá, quem sabe, para ouvir, para aprender, para compreender e quem sabe tomar decisão para a salvação. Mas não é para si, mas porque Deus te salvou ou pelo que Ele já está fazendo no seu coração, procure um lugar para congregar. Não vai nessa conversa que tem muitas pessoas por aí dizendo que eu não preciso congregar, não. Para ser salvo, não. Mas por ser salvo, para mim aprender, para mim ser edificado, edificar o outro, se faz necessário congregar. Deus te abençoe, compartilhe.